ontem Copa Libertadores da América. E o tabu foi mantido. O Peñarol tem 3 jogos contra o Flamengo no Rio de Janeiro, 3 vitórias. Rapaz, que coisa, hein? Peñarol nunca perdeu pro Flamengo na Libertadores e toda vez que jogou no Rio ganhou. Olha, ontem foi um resultado surpreendente na minha visão, apesar de achar já de um tempo que o trabalho do Tite é abaixo da crítica no Flamengo. Mas, cara, a nível de elenco, a nível de investimento, né? Você ter ali um jogo na sua casa, no Maracanã, e não conseguir fazer um resultado e ainda perder por 1-0, olha, vida complicada do Flamengo para a sequência da Libertadores na semana que vem no Uruguai. Pode chegar lá e vencer? Pode, tranquilamente. Aliás, tem elenco para, se desse a lógica, ganhar os 2 jogos, né? Essa é a verdade. O Flamengo tinha meio time machucado, mesmo assim foi com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata e Bruno Henrique. É ruim? Baita time, é louco. É um baita de um time. Esse time aí é muito bom. Tá no top 3 do Brasil. Tá no top 3, mesmo esse time todo desfalcado. É absurdo. Eu acho que eu não duvido que o Flamengo seja eliminado. Agora, o trabalho do Tite é muito abaixo, é muito abaixo. E o detalhe é o seguinte, o Flamengo tem um problema sério que me parece, às vezes, de não ter uma conexão tão grande esse elenco com o torcedor. É impressionante como o torcedor, primeiro, apesar de ser um elenco milionário, um elenco quase bilionário, torcedor... Bilionário, né? É bilionário. O torcedor, Flamengo arrecada mais de 1 bi, né? Mas eu digo assim, a contratação dos jogadores já deve chegar a 1 bilhão. Todos esses jogadores nesse elenco já devem valer mais de 1 bilhão esse elenco. Então é assim... mas o torcedor não consegue ter uma conexão, porque os resultados, quando vêm, não são dos melhores, o Flamengo não consegue. E isso não vem de agora, não é só com o Tite, isso é desde a época do Jorge Jesus. O Flamengo não consegue se entender ali entre torcida e tudo mais. O Dorival ganhava títulos e era criticado. Então, assim, não bate, não tem batido. E o Rossi ontem deu uma declaração, dizendo, achava que não precisava das vaias. Foi uma declaração que parece tranquila, mas é uma declaração forte, porque ele está debatendo e rebatendo o que a torcida fez. Mas, eu sei não, acho que o Flamengo não passa nessa disputa de Libertadores. E aí eu pergunto pra vocês, começando com a Nina. O Flamengo ainda tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. Se cair na Copa Libertadores da América, teremos 4 times disputando o título do Campeonato Brasileiro, ou se o Flamengo cair na Libertadores e do jeito que a coisa anda, o Flamengo não é mais candidato a título do Campeonato Brasileiro. Oi, Soler, boa tarde pra você e a todos. Eu acho que o Flamengo sempre é um candidato a título do Campeonato Brasileiro. Esse ano um pouco mais difícil. O Botafogo já abriu quase 10 pontos, né, do Flamengo. Tô olhando aqui na tabela, abriu 8. Acho que é isso, 8 pontos. E o Flamengo tem esse jogo a menos. E tem esse jogo a menos, mas assim, o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil. Que, inclusive, sorteios hoje dos mandos de campo, o Flamengo decide fora de casa, decide na Neoquímica Arena, assim como vai decidir fora de casa contra o Peñarol na semana que vem. Mas eu acho difícil a gente falar do trabalho do Tite ainda, porque é sempre difícil falar do rendimento. O Flamengo segue nas 3 competições e, assim, pra mim é o único. Porque não dá pra falar que o Corinthians, por exemplo, que também tá nas competições de mata-mata, que ele tá nas 3 competições. Porque não briga no título, pelo título brasileiro. Ele briga, inclusive, pra não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, acho que chegar numa quartas de final de Libertadores, semifinal de campeonato de Copa do Brasil, estar em quarto no Campeonato Brasileiro, perto dos primeiros colocados. Agora o Botafogo acabou abrindo um pouco mais, mas com um jogo a menos, então essa diferença pode cair mais uma vez. Eu acho que o Flamengo tá sempre brigando, essa é a verdade, apesar de ter jogado mal ontem. Acho que tem totais condições, inclusive, de reverter esse resultado no Uruguai. E aí, Ramiro? Eu não vejo o Flamengo brigando sempre por títulos. E o detalhe é que, até em comparação ao próprio Palmeiras, eu citei o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem um elenco que, apesar de eu não achar que é tão bilionário, tão forte assim com relação ao Flamengo, mas tem uma força que o Flamengo não tem. O Abel Ferreira tem uma
uma simbiose, uma conexão gigante com... Isso. Comeu o dicionário hoje, hein? viu? Simbiose Demais, pai. às 6h18 da tarde. O demais. senhor tá bem, hein? Mas o Palmeiras, o Abel tem isso que o Tite não tem. O Tite não se identificou com o Flamengo. O Tite, é difícil. Eu acho que até o Sampaoli tinha mais a identificação com o Flamengo do que o Tite. Não sei, o torcedor parece não tá de feliz. Um doidão, né? Um doidão. Não sei se um doidão, mas um cara Doidão, que... pô, Jorge Jesus doidão. ele Mas é doidão doidão. do bem, pô. É, O cara um doidão puxava a do torcida, inflamava o Tite. É tudo que o Tite faz. Se a pedrinha bater no chão, ela pinga. E toda vez que o Tite ele tenta fugir do personagem que ele criou, Sim. parece Do algo forçado. Sim. Ou ele é o Tite chato, ou quando ele tenta ser o Tite descolado, não cola. Fica feio. E tem uma coisa que é ainda em cima do que o PDV falou, que é o seguinte, o Tite muitas vezes se descola dessa coisa passional, ele gosta de ter a razão, de falar desse jeito assim. O torcedor, principalmente o carioca é uma coisa mais passional, é uma coisa de ser mais afim de estar ligado nessa situação, sabe, o sentimento. Eu acho que, é claro, todo torcedor é assim, mas o carioca tem algo especial com relação a isso. Então, eu acho que é uma torcida muito apaixonada. Se você vai no Rio, conversa com, sei lá, motorista de aplicativo sobre futebol, os caras são muito apaixonados e se entregam pro futebol, pro esporte, de uma maneira que o Tite talvez não se identifique. Por isso que eu falava até do Sampaoli. O Sampaoli não, é o que o Soler falou, um loucão, que é o cara que se entrega sentimentalmente, tem aquela coisa passional com relação ao seu time. O Tite é mais aquela coisa racional, tranquila, não combinou, não ornou tanto com o Flamengo. Mas e aí, se cair da Libertadores, tem chance de brigar pelo título brasileiro ou... Eu acho que não. Não. Eu acho que o Flamengo já saiu da disputa. O Flamengo, a Nina até falou, o Flamengo tá com quantos pontos? 50 e... O Flamengo tem 45. 45. Com um jogo a Pode menos. chegar a 48. Eu acho que não, eu acho que não chega. Eu acho que a disputa tá entre Palmeiras e Botafogo. E o Palmeiras Flamengo não tem o confronto direto, né, contra o Botafogo, porque já encarou o Botafogo no segundo turno e tomou 4-1, PDV. Flamengo, se cair na Libertadores, briga pelo brasileiro ou só teria a Copa do Brasil para tentar terminar com o título nessa temporada, é claro, tirando o título carioca que já conquistou. Eu sinto que o Flamengo ele pode se recuperar no Campeonato Brasileiro por conta desse jogo a menos, mas vai depender muito também de que Palmeiras e Botafogo oscilem. Na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o que a gente viu foi o Palmeiras não dando brecha e o Botafogo dando todas possíveis. Não sabemos o que pode acontecer, como uma eliminação, por exemplo, do Botafogo na quarta-feira para o São Paulo, se acontecer. Como vai surtir no Campeonato Brasileiro? Vai surtir como, bom, temos isso e vamos entregar ao torcedor? Ou a parte psicológica vai voltar a incomodar o Botafogo, mesmo não sendo o mesmo elenco propriamente dito? Mas é a instituição, e às vezes a instituição ela impregna, né? Ela cola em quem tá nela. E isso pode ter um peso psicológico, uma eliminação para o São Paulo, pode ter um peso psicológico positivo com relação a vamos ganhar esse campeonato, ou negativo do o Botafogo não consegue vencer, passando do São Paulo, tendo a Libertadores como foco, e aí a gente pode ter, por exemplo, o Botafogo enfrentando o próprio Peñarol e não o Flamengo numa semifinal de Libertadores, o que aumenta, na minha visão, a possibilidade de título do Botafogo na Libertadores, mesmo que o Peñarol venha eliminar o Flamengo e mostra ter um time minimamente competitivo, então passa muito pelas outras competições ainda, imaginar oscilações dos adversários do Botafogo no Campeonato Brasileiro e também de como uma eliminação do Flamengo pode surtir efeito no elenco. O Tite vai ser demitido do Flamengo se acontecer uma eliminação na Copa Libertadores? Ou vão dar uma chance para ele por conta da Copa do Brasil? Eu vejo o Flamengo, independente do futuro do Tite e independente do que acontecer na Libertadores, e mesmo tendo essa crítica com relação ao Tite e ao desempenho do Flamengo, a Copa do Brasil é um torneio que dá pro Flamengo ganhar. Sim. Forte candidato, Porque você tem um Corinthians instável, sem um Memphis. Corinthians mais forte, sem o Memphis, bem lembrado, poderia ser um fator Mas um Corinthians que quando poupa ganha. E é um Corinthians que já ganhou desse Flamengo recentemente. 2-1. Mas mesmo assim, você tem e você pode ter E tem o fator Neoquímica Arena, que sempre é um elemento pro Corinthians, né? Mas hoje, pelo futebol jogado, pelo futebol disputado, por tudo que o Flamengo apresenta,
tem boa chance do Flamengo terminar 2024 sem ganhar um título de expressão, porque o Campeonato Carioca pro flamenguista não conta. Conta ali pra você tirar uma onda. Até porque Mas 6 não primeiras conta. rodadas joga com o Sub-20, né? Exatamente, Não tem o exatamente. apreço do Campeonato Paulista, que, pô, todo mundo joga a vera desde o começo, né? E- Exatamente.